Olá, meus amores, a nossa atividade de história na página 66 inicia, tá bom? Vamos lá? As famílias têm história. Cada família tem seus costumes. Embora sejam diferentes, as famílias têm algo em comum. Todas elas têm a sua história. A sua, com certeza, também tem a sua história. Aqui é a foto de uma família nos anos de 1925. Essas famílias eram bem maiores, certo? As mulheres tinham mais filhos do que hoje. Então, vamos começar. Aqui na questão de número 1, o que é possível saber sobre as famílias retratadas ao analisar esta foto? O que você sabe sobre a história da sua família? Em sua opinião, como é possível conhecermos a história de uma família? Então, essas perguntinhas é apenas para nós pensarmos. Então, vamos lá. Na questão de número 1, quando diz o que é possível saber sobre essa família retratada ao analisar essa foto? Queridos, é possível saber que se trata de uma família que apresenta um ciclo familiar maior. Nessa foto tem 13 pessoas, um pai, uma mãe e 11 filhos com idades completamente diferentes. Na questão 2, onde pergunta o que você sabe sobre a história da sua família. O que você conhece da história da sua família? E aí, vamos conversar sobre isso na nossa aulinha online. Na questão 3, em sua opinião, como é possível conhecer a história de uma família? Certamente nós conhecemos por meio de fotos, de relatos, de vídeo, de utensílios, de documentos familiares, não é isso? Agora acompanhar na página 68 essa história, a história da família. Todas as famílias têm uma história que vai sendo construída com o passar do tempo e que inclui os acontecimentos da vida de diferentes pessoas. Observe a seguir como Maria conheceu alguns acontecimentos interessantes da história da sua família. Vó, sabe o que hoje na escola estudamos a respeito da história da família? Contei aos meus colegas e ao professor sobre o seu baú de lembranças. Posso vê-lo novamente? Claro, Mara. Venha, vamos pegá-lo. Dentro desse baú está guardado parte da história de nossa família. Vamos mexer nele com cuidado. Aqui temos algumas fotos antigas que mostram como eram as pessoas, suas roupas, seus penteados, os lugares onde passeavam. Fotos não eram tão comuns como hoje em dia. Geralmente, o dia de tirar foto era um momento especial para o qual as pessoas se preparavam. Olha que interessante. Lembra-se dos documentos pessoais? Você já sabe que neles podemos encontrar diferentes informações, como nomes, datas, locais de nascimento, lugares onde as pessoas trabalhavam. Não é legal isso? Alguns objetos também estão guardados. Eles nos mostram como as pessoas realizam várias atividades cotidianas e com que materiais esses objetos eram feitos. É bem interessante compará-los com os que temos hoje. Também guardei alguns brinquedos e roupinhas de lembrança. Veja como eram diferentes materiais com quais e com que produtos eram feitos. Os modelos das roupas também mudaram muito. E podemos ver que as crianças sempre gostaram de brincar. Seu bisavô também tinha uma pequena coleção de moedas. Ele guardava essas lembranças de cada país que visitou. Veja a quantidade de lugares. Na página 71, as fontes históricas. Na história das páginas anteriores, vimos alguns objetos que serviram como fonte para Maria conhecer a história da família dela. Entre eles, fotos antigas, documentos pessoais, utensílios domésticos, roupas, brinquedos e moeda. Na questão 1, diz assim: por que será que a avó de Maria escolheu esses objetos para serem guardados? Converse com os colegas. Vamos colocar nossa mente para pensar um pouquinho. Certamente porque ela queria ter como recordação depois, não é isso? Na questão 2, as famílias guardam diferentes objetos e de diferentes modos. Quais são os objetos que sua família guarda? Gente, a minha mãe tinha um guarda-roupa até recentemente de quando ela havia casado. E também ela tem muitas fotos antigas, né? Então, assim, é forma da gente lembrar de algumas coisas que aconteceram. Olha aqui, isso aqui é um guardanapo em que a pessoa fez um pedido de casamento. Olha que legal, você quer casar comigo?
Olhe, aqui fala um pouquinho sobre fontes históricas, que é tudo aquilo que nos permite conhecer a história da humanidade e que nos possibilita construir o conhecimento histórico. Além de objetos, podem ser considerados fontes históricas os relatos orais, com as histórias contadas pelas pessoas mais idosas. Então, aqui nós temos essa foto, né? A neta gravando as histórias contadas pela avó para compartilhar com os colegas de sala de aula. Vamos agora para a nossa atividade. Vamos lá? Na questão de número 1, na página 72. Como Maria descobriu informações sobre a história da família dela? Marque um X na resposta correta, certo? Ela pesquisou na internet ou ela conversou com a sua avó? Tá claro isso, não é? Então, marque aí a resposta correta. Na questão 2, contorne abaixo algumas das fontes que ajudaram Maria a conhecer a história da família dela. E aí vocês vão circular. Se tiver dúvida, o que vão fazer? Vão voltar lá no textinho que a tia acabou de ler para relembrar. Eu lembro que ele falava de moedas, lembro também que tinha brinquedos, mas aí vocês vão marcando de acordo com o que vocês lembrarem, certo? Então, a gente vai ter algumas... Tia vai dizer a vocês que tem 5 coisas que nós vamos circular aí, tá certo? Então, vamos lá. Agora, na questão 3, em sua casa, escolha um objeto que pode servir como fonte de conhecermos a história da família. Pode ser um documento pessoal, um brinquedo, um utensílio doméstico ou qualquer outro objeto que você e sua família considerem muito importante. Faça um desenho no espaço abaixo para representar esse objeto. Se preferir, tire uma foto do objeto, imprima e cole na página. Mas, se vocês quiserem, vocês vão desenhar, que é mais fácil. Pode ser um álbum de fotografia, pode ser uma bicicleta, pode ser algum objeto que sirva de memória que lembre da sua família. Pode ser um carro, né? Pode ser qualquer objeto. E aí, vocês vão usar a imaginação de vocês. Agora, na questão 4, escreva abaixo os motivos de o objeto selecionado ser importante para a família de vocês. Anote também quais informações sobre a história da sua família esse objeto pode fornecer. Então, desde já, vocês já podem ir pensando, né, no objeto que escolheu. E o porquê que vocês escolheram. Não é importante só para você, é importante para toda a família, tá bom? Então, na questão 5, diz assim, depois, na sala de aula, que vai ser na nossa aulinha online, mostre a imagem do objeto e conte aos colegas por que ele é importante e quais informações sobre a história da sua família ele pode fornecer. Tá bom? Então, essa foi nossa aulinha de hoje falando sobre a história das famílias. Vocês vão escrever por extenso, tá bom? E aqui na letra D, junto a um familiar, faça uma pesquisa para verificar se no Brasil existem outros municípios, além dos citados, com a quantidade de habitantes menor do que 1.000. Vocês podem realizar essa pesquisa, tá bom? E vocês vão verificar que não existe. Existe apenas esses 3 municípios que têm a quantidade inferior de 1.000 habitantes. Essa pesquisa foi baseada no ano de 2015, tá bom?